Ela sorriu para o rival dele. O duque atravessou o salão, tomou sua mão e disse: "Chega, dance comigo." O salão de espelhos na mansão Harrowgate era um espetáculo de luz e cores. Velas dançavam em lustres gigantes, refletindo em cada superfície espelhada e fazendo o lugar parecer um sonho. Senhoras em vestidos de seda e homens em casacas escuras flutuavam pelo salão, um mar de sorrisos e conversas baixas. Ali no centro de toda aquela agitação estava Lady Eliza Norwood, uma jovem de 22 anos, a mais nova joia a ser apresentada à alta sociedade. Eliza sorria. Ela sorria para as damas mais velhas, para os jovens pretendentes, para os criados que passavam com bandejas cheias de doces. Era o sorriso perfeito que sua mãe a havia ensinado, gentil e agradável a todos. Mas, por trás daquele sorriso, Eliza sentia um pequeno anseio, um desejo secreto de que alguém a visse de verdade, além da fachada de perfeição. Ela queria ser mais do que apenas a bela Lady Eliza. Seu coração batia mais forte quando o Marquês de Kellington se aproximou. Ele era charmoso, com um sorriso fácil e olhos que prometiam diversão. Ele se curvou diante dela, a mão estendida. "Lady Eliza, a primeira dança da noite, se me permite a ousadia." Ela hesitou por um segundo, nervosa com toda a atenção que ele atraía, mas o Marquês era tão agradável e a sociedade esperava que ela aceitasse. Com um aceno suave e o mesmo sorriso que sempre usava, Eliza estendeu a mão para ele. "Seria uma honra, Marquês." Foi um gesto simples e inocente, mas selaria seu destino de uma maneira que ela ainda não podia imaginar. A orquestra já se preparava para iniciar a valsa. O Marquês segurou sua mão, pronto para guiá-la. Foi então que um silêncio estranho começou a se espalhar pelo salão, como uma onda fria. O burburinho das conversas diminuiu. As cabeças se viraram. Eliza sentiu um arrepio. Seus olhos seguiram os olhares das outras pessoas e pararam em uma figura que atravessava o salão com uma determinação que parecia capaz de mover montanhas. Adrian Blackwell, o Duque de Ravensbridge. 34 anos, frio, calculista, famoso por nunca perder. Ele era como uma tempestade se formando, e Eliza sentiu seu corpo tensionar. Seus olhos escuros pareciam ver através de tudo, e agora estavam fixos nela e no Marquês. Ela sentiu um calafrio, uma mistura estranha de medo e fascínio. O Duque parou bem na frente deles. Sua presença era tão forte que o Marquês Kellington, que antes parecia tão seguro, encolheu-se um pouco. Adrian não tirou os olhos de Kellington, e o olhar que ele deu foi como uma lâmina afiada. Sem dizer uma palavra ao Marquês, ele estendeu a mão para Eliza. Eliza sentiu um choque elétrico quando a mão forte e quente dele envolveu a sua. Seu coração disparou, batendo forte contra as costelas. Ele a puxou suavemente para mais perto, e a proximidade de seus corpos fez o ar ficar pesado, difícil de respirar. Ela não conseguiu desviar o olhar dos dele. Eram intensos, penetrantes, e pareciam prometer algo perigoso. A voz dele, baixa e firme, cortou o silêncio que havia se instalado no salão. Era uma voz que não aceitava recusa. "Chega, dance comigo." Eliza sentiu a eletricidade daquele toque e daquelas palavras percorrer cada parte de seu corpo. Era uma ordem, não um pedido. E mesmo que sua mente gritasse em protesto pela humilhação pública, seu corpo, para sua surpresa e seu pavor, pareceu responder a ele. A orquestra, que antes parecia pronta para tocar, agora parou em um silêncio pesado. O som mais alto era o coração de Eliza, batendo como um tambor em seus ouvidos. Adrian Blackwell, o Duque de Ravensbridge, não deu tempo para ela pensar. Ele a puxou com uma leveza surpreendente, mas firme, para o centro do salão. A mão dele, quente e forte, estava em suas costas, guiando-a para a primeira posição da valsa. Eliza sentiu os olhos de todos sobre eles. A humilhação devia ser enorme, insuportável. Ela havia sido tirada de seu pretendente diante de toda a sociedade. Mas, estranhamente, junto com a vergonha, havia uma corrente elétrica percorrendo seu corpo, um calor que a fazia prender a respiração. A proximidade dele era sufocante e, ao mesmo tempo, estranhamente atraente.
A música começou suave e lenta, e Adrian a conduziu. Ele era um dançarino preciso, seus movimentos firmes e controlados. Elisa se sentiu uma boneca em suas mãos, e parte dela odiava isso. Mas outra parte, uma parte que ela não queria admitir, achava a sensação poderosa. Os olhos escuros dele estavam fixos nos dela, e não se desviaram nem por um segundo. Era um olhar que não permitia a fuga, um olhar que parecia enxergar sua alma. Não se curve, ele murmurou, a voz baixa e rouca, perto de seu ouvido, fazendo um arrepio percorrer sua pele. Levante a cabeça, Lady Elisa. Você não fez nada de errado. Ela sentiu o controle dele, a maneira como ele a segurava, a maneira como seus corpos se moviam juntos, quase grudados. Era uma dança imposta, mas cada passo dela parecia responder perfeitamente aos dele. Ela tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Havia um desafio ali, um pedido silencioso para que ela o encarasse, para que ela o sentisse. Está nervosa? Ele perguntou, e um pequeno sorriso quase imperceptível apareceu nos cantos de seus lábios. Não era um sorriso gentil, mas um sorriso que parecia dizer que ele sabia exatamente o que estava acontecendo dentro dela. Elisa não respondeu. Ela mal conseguia respirar. O temor de ser uma posse, de ter seus sentimentos controlados por um homem tão dominante, era forte. Mas a atração inegável que sentia por ele, por sua força bruta e sua presença magnética, era ainda mais assustadora. Era como se seu corpo tivesse uma vontade própria, ignorando todos os avisos de sua mente. Quando a dança terminou, o Duque não a soltou. Ele manteve a mão dela firme na sua e a outra protetoramente em suas costas. Com uma elegância fria, ele a conduziu para fora do centro do salão, ignorando os olhares curiosos e os cochichos que agora explodiam como um enxame de abelhas. Ele a manteve ao seu lado durante o resto da noite, um escudo impenetrável que afastava qualquer outro pretendente. Ninguém mais ousou se aproximar. Era claro para todos ali que Adrian Blackwell havia feito sua escolha. E essa escolha era Lady Elisa Norwood. Longe dali, Elisa viu o Marquês de Kellington. Ele estava na porta, um sorriso frio e ameaçador em seu rosto. Seus olhos encontraram os dela por um instante, e ela sentiu a promessa de vingança ali. Quando finalmente chegou em casa, o salão de Harrowgate ainda dançava em sua mente. Ela se olhou no espelho, o rosto pálido e os olhos arregalados. O que havia acontecido? Adrian a havia tratado como um troféu, um prêmio a ser tomado. E, no entanto, seu corpo ainda zumbia com a memória de seu toque, de sua proximidade. Ela sentia-se dividida, um campo de batalha. Queria ser vista e amada por quem ela era, não como uma peça em um jogo de poder. Mas a força avassaladora do Duque, a maneira como ele a fizera sentir coisas que nunca sentira antes, a deixava confusa e com medo. Medo de que, com ele, até seus próprios sentimentos deixassem de ser seus. Enquanto isso, em seu próprio estudo escuro, Adrian Blackwell se servia de um uísque. Ele ainda sentia a maciez da mão de Elisa na sua. A impulsividade de seu ato o surpreendera. Ele sempre controlava tudo, mas algo nela, o sorriso que ela deu ao rival, havia acendido uma fúria escura dentro dele. Ele se perguntou se o que sentia era desejo, orgulho ferido, ou apenas a possessividade cega que sempre o impulsionava a vencer. Mas ao lembrar do olhar dela durante a dança, algo mais profundo e inquietante começou a se formar em seu peito. O sol da manhã, que antes parecia prometer um novo começo, agora trazia consigo o peso de todos os olhares e sussurros. Nos salões de chá e nas visitas de cortesia do dia seguinte, não se falava de outra coisa. O salão de espelhos da mansão Harrowgate havia se tornado um palco, e Lady Elisa Norwood, a estrela de um drama que ela não pedira para encenar. As damas mais velhas falavam dela com uma mistura de pena e fofoca, suas reputações sempre a um fio. Elisa sentia os olhares em suas costas, o julgamento silencioso de ter sido reclamada daquela forma pública. Mas, para sua surpresa, o Duque de Ravensbridge parecia não se importar. Ele a acompanhou de perto, com sua presença fria e imponente, um muro que impedia que qualquer um se aproximasse demais
ou ousasse um comentário mais atrevido. Apenas a sua presença já era uma proteção, mas Elisa se perguntava se essa proteção vinha com um preço. Naquela mesma tarde, Adrian Blackwell fez uma visita. Sua chegada foi sem avisos, como sempre, e sua aura preencheu a sala de estar da casa de Elisa. Ele não pediu, ele declarou. Lady Elisa, gostaria de sua companhia em um passeio pelos jardins de Harrowgate. O ar fresco fará bem a ambos. Não havia espaço para recusa em sua voz. Elisa sentiu o coração acelerar. Seu corpo queria dizer não. Queria se afastar daquele homem que a desestabilizava tanto. Mas sua mente, treinada desde cedo para a delicadeza e a obediência, sabia que desafiar o Duque seria tolice. Com um aceno suave, ela concordou. Os olhos baixos para esconder a tempestade de sentimentos que a agitava. Nos jardins, o silêncio entre eles era quase tão pesado quanto a tensão. O caminho de pedras parecia estreito demais, e a cada passo o tecido de seu vestido roçava na casaca dele. Era uma proximidade desconfortável, mas que fazia a pele de Elisa formigar. Adrian andava ao seu lado, seus olhos escuros varrendo a paisagem, mas ela sabia que ele estava ciente de cada movimento dela. Você ficou surpresa, Lady Elisa, com meu ato no baile? Ele perguntou, sua voz baixa e controlada, sem emoção aparente. Elisa apertou as mãos que estavam enluvadas. Ela queria gritar que sim, que estava furiosa, humilhada. Mas ela apenas conseguiu murmurar. Foi inesperado, Duque. Ele parou, e Elisa foi obrigada a parar também, ficando de frente para ele. A distância entre seus corpos diminuiu perigosamente. Os olhos dele eram como dois poços profundos, e Elisa sentiu que ele a estava analisando, a despindo de suas defesas. Inesperado, talvez, mas necessário. O Marquês de Kellington é um homem que não se deve confiar. Ele não falou sobre seus sentimentos, não pediu desculpas pela humilhação. Ele falava como se ela fosse uma posse que precisava ser protegida de um ladrão. Elisa sentiu um arrepio. Ele a via como uma peça em seu tabuleiro, uma conquista. A faísca da atração que sentia por ele se misturava com um temor crescente. Ela era Lady Elisa Norwood, a menina perfeita. Mas ela não era um prêmio. E, no entanto, seu corpo traía seus pensamentos, cada fibra dela respondendo àquela proximidade perigosa. Enquanto Adrian e Elisa passeavam pelos jardins de Harrowgate, o Marquês de Kellington fazia sua própria jogada. Com seu sorriso charmoso e palavras melosas, ele visitava os pais de Elisa. Ele elogiava a inteligência e a independência da jovem, plantando sutilmente a semente da dúvida sobre as intenções do Duque. Lady Norwood é uma flor rara, que merece um jardim onde possa florescer livremente, não em uma gaiola de ouro, ele disse, seus olhos encontrando os da mãe de Elisa com um ar de cumplicidade. O Duque de Ravensbridge é um homem poderoso, sim, mas seu controle é conhecido por ser absoluto. Será que Lady Elisa, com seu espírito tão gentil, se sentiria à vontade em tal domínio? A semente havia sido plantada, e Elisa, sem saber, já sentia a sombra daquela semente em seu próprio coração. As semanas seguintes se desenrolaram em um ritmo que Elisa jamais imaginou. Adrian Blackwell, o Duque de Ravensbridge, fez de sua presença uma constante em sua vida. As visitas diárias se tornaram um ritual, com sua carruagem escura parando pontualmente à porta da casa de Elisa. Ele a acompanhava em passeios no parque, em visitas à ópera e aos eventos sociais mais importantes. Era um cortejo formal, impecável, mas pontuado por sua assertividade silenciosa e uma incapacidade notável de expressar qualquer emoção mais profunda. Elisa sentia-se como uma peça de xadrez, movida por uma mão firme e invisível. Em público, ele era o cavalheiro impecável, seu protetor silencioso. Mas a cada olhar que ele lhe dirigia, a cada toque acidental de suas mãos, ela sentia uma eletricidade perigosa. A pele dela parecia vibrar sob a proximidade dele. Era como se ele soubesse exatamente como acender aquele fogo dentro dela, mesmo sem dizer uma palavra sobre sentimentos. Lady Elisa, a senhorita parece pensativa, ele disse uma tarde, durante uma visita à galeria de arte.
Seus olhos escuros, sempre tão penetrantes, examinaram-na. Ele não perguntava por curiosidade, mas com a autoridade de quem esperava uma resposta. Elisa, que estava perdida em pensamentos sobre a estranha possessividade dele, desviou o olhar, apenas apreciando a beleza, Duque. A beleza é fugaz, ele respondeu, e um de seus dedos roçou de leve a parte interna do braço dela, fazendo-a prender a respiração. O que perdura é a substância. Ela sentiu o controle dele em cada gesto, em cada palavra. Ele a tratava com uma cortesia fria, como se ela fosse um objeto valioso a ser protegido. Mas em momentos raros, Elisa começou a perceber pequenas frestas na fachada fria do Duque. Uma vez, durante um passeio a cavalo, quando o animal de Elisa se assustou com um barulho repentino, Adrian foi rápido em segurar as rédeas dela, seus dedos fortes e firmes sobre os dela. O olhar dele, por um segundo, pareceu carregar uma preocupação genuína, antes de se fechar novamente na frieza habitual. Outra vez, em um salão lotado, um homem bêbado quase esbarrou nela, e Adrian a puxou para perto com uma rapidez impressionante, mantendo-a segura junto ao seu corpo por um instante a mais do que o necessário. Ela sentiu o cheiro dele, o calor de seu corpo, e seu coração disparou. Era confuso. Ele a tratava como um prêmio, mas por vezes a protegia como algo precioso. Adrian, por sua vez, sentia o peso do segredo da aposta como uma armadura que o impedia de se aproximar de verdade. Ele se esforçava para se convencer de que seu interesse em Elisa era genuíno, não apenas uma compensação pelo prêmio vencido anos atrás. Por isso, ele se tornava ainda mais protetor, mas ao mesmo tempo mais distante emocionalmente, temendo que qualquer proximidade real revelasse a verdade. Elisa sentia essa distância, esse muro invisível, e isso só aumentava seu conflito. Enquanto isso, a pressão social em torno de Elisa aumentava. Sua mãe, Lady Norwood, uma mulher prática e atenta às conveniências, não perdia uma oportunidade de incentivá-la. "Minha querida Elisa", ela dizia, enquanto arrumava um fio solto no cabelo da filha. "O Duque de Ravensbridge é a melhor oportunidade que uma jovem poderia desejar. Segurança, prestígio, um nome imaculado. Você deve considerar seriamente sua proposta. É o futuro que toda dama sonha." Elisa escutava, assentindo, mas por dentro o turbilhão de emoções não a deixava em paz. Segurança e prestígio eram importantes, sim, mas e o anseio de seu coração, o desejo de ser vista além do sorriso perfeito, além de ser um mero prêmio? Com Adrian, ela sentia que seria apenas uma extensão de seu poder, uma posse. E, no entanto, seu corpo, aquele traidor silencioso, ainda respondia a cada olhar intenso, a cada toque inesperado do Duque, tornando suas certezas em um emaranhado de dúvidas e um desejo perigoso. Um novo convite para um baile, desta vez um baile de máscaras, encheu a alta sociedade de Londres com uma empolgação febril. Para Lady Elisa Norwood, no entanto, era mais uma noite sob o escrutínio dos olhos curiosos, e mais uma oportunidade para Adrian Blackwell, o Duque de Ravensbridge, reafirmar sua presença em sua vida. A atmosfera era ainda mais enigmática, com as máscaras escondendo parte dos rostos, mas não a tensão que pairava no ar. Elisa, usando uma delicada máscara de seda que cobria apenas a parte superior de seu rosto, sentiu os olhares sobre ela assim que Adrian a conduziu para o salão. Ele não usava máscara, o que de certa forma a fazia se sentir ainda mais exposta. Seus olhos escuros pareciam um farol, e sua presença, como sempre, era um ímã para a atenção. Ele a mantinha perto, a mão firme em sua lombar, enquanto eles se moviam pela multidão. Era um gesto sutil, mas que deixava claro para todos que ela estava sob sua proteção, ou sua posse. A orquestra começou a tocar uma valsa, e Adrian a puxou para a pista de dança com um certo ar de orgulho. Seus dedos envolveram os dela com uma força que era quase uma promessa. Elisa sentiu a eletricidade percorrer seu braço, a pele arrepiando sob o tecido das luvas. Ela tentou manter o sorriso perfeito, mas seu coração batia a um ritmo acelerado, uma mistura de nervosismo e uma excitação que a assustava.
Enquanto Adrian a guiava pela dança, Elisa sentiu um olhar sobre eles, que não era de admiração comum. Era um olhar familiar e um tanto sombrio. De repente, o Marquês de Kellington estava ali, a poucos passos, com uma máscara preta que realçava seu sorriso charmoso e um tanto predatório. Ele fez uma pequena reverência, seus olhos se fixando nos de Elisa. Lady Elisa, a senhorita parece ainda mais radiante esta noite, se é que isso é possível, Kellington disse, sua voz suave e envolvente. Ele se aproximou um pouco mais, e Elisa sentiu o leve perfume de seu colônia. Espero que o Duque esteja cuidando bem de sua joia mais preciosa. Adrian apertou a mão de Elisa de leve, um aviso silencioso. Ele não disse uma palavra, mas seus olhos, frios e determinados, encontraram os de Kellington por um instante. O Marquês pareceu entender o recado. Ele recuou um passo, mas seus olhos ainda prometiam algo. Tenho certeza de que o Duque é um homem de muitas conquistas, Kellington continuou. E Elisa sentiu um calafrio com a forma como ele disse a palavra conquistas. Mas espero que a senhorita se lembre de que a liberdade é um valor inestimável. Elisa sentiu a tensão entre os dois homens, e ela estava no centro dela. Adrian reagiu com um movimento quase imperceptível. Ele girou Elisa, sutilmente colocando-a entre ele e Kellington, afastando o Marquês sem precisar usar uma única palavra. Sua mão nas costas dela desceu um pouco, um gesto de domínio que a fez prender a respiração. Era um aviso, não apenas para Kellington, mas também para Elisa, de que ela pertencia à sua esfera de influência. Mas então, algo mudou. Durante um giro, os olhos de Adrian se encontraram com os de Elisa. A música parecia sumir. Por um instante, a rigidez em seu rosto desapareceu, e havia algo mais ali, uma intensidade que ia além da possessividade. Era um lampejo de vulnerabilidade, um calor que a fez sentir como se seus corações estivessem batendo em uníssono. Elisa sentiu um arrepio profundo, uma faísca de algo real e perigoso. Seu corpo respondeu com um suspiro quase inaudível, e ela sentiu o desejo, puro e avassalador, por aquele homem. Mas a magia durou apenas um segundo. O controle de Adrian logo retornou, sua mão apertando-a um pouco mais forte, e o olhar dele se fechou novamente em sua máscara de frieza. Elisa sentiu seu temor se confirmar. Aquela faísca, aquele momento de conexão, não era suficiente para apagar a sensação de ser uma posse, um troféu em um jogo de poder. Quando a dança terminou, Adrian a manteve perto. Kellington, frustrado, tentou uma última jogada. Ele se aproximou de Adrian falando em voz tão baixa que Elisa só captou algumas palavras. Cuidado, Duque, Kellington murmurou, seus olhos fixos nos de Adrian. Nem todas as dívidas são pagas com danças. Alguns jogos têm um preço antigo. Adrian endureceu, seu rosto se tornando uma máscara de pedra. Elisa sentiu a mudança na tensão do corpo dele, mas as palavras de Kellington não faziam sentido para ela. Dívidas? Jogos? Ela viu o olhar afiado que Adrian devolveu a Kellington, um olhar que prometia que não haveria mais concessões. O Marquês sorriu, um sorriso sombrio, e se afastou, desaparecendo na multidão. Elisa sentiu o peso daquele momento. Ela não entendia as palavras de Kellington, mas sabia que havia algo mais, algo oculto, na rivalidade entre os dois homens. E ela, de alguma forma, estava envolvida naquele segredo. Seu corpo ainda zumbia com a faísca que Adrian havia acendido, mas sua mente estava cheia de dúvidas e um pressentimento sombrio. Elisa sentia o peso da perfeição em seus ombros. Desde muito pequena, havia sido ensinada a ser agradável, a sorrir no momento certo, a falar as palavras esperadas. A menina perfeita, diziam todos, e ela se esforçava para sê-lo, para nunca desapontar. Mas agora, com o Duque de Ravensbridge em sua vida, aquela perfeição parecia uma prisão. Ele a olhava de uma forma que ninguém mais olhava, como se a enxergasse por dentro, e isso a aterrorizava. O medo maior era que, ao se entregar a Adrian, ela perdesse a si mesma por completo, que seu coração, seus desejos e até seus sentimentos passassem a pertencer a ele,
uma extensão de sua vontade. Em uma tarde tranquila, enquanto bordava em seu salão, Elisa desabafou com sua prima, Lady Clara, uma moça de espírito alegre e olhos curiosos. Clara, sinto-me como um pássaro em uma gaiola de ouro, Elisa confessou, a voz baixa para que as criadas não ouvissem. O Duque, ele é tão poderoso. Sua presença é como uma onda que me arrasta. E eu sinto algo por ele, algo que me assusta tanto quanto me atrai. Mas ele me trata como um prêmio, uma posse. Sinto que se me casar com ele não serei mais Elisa. Serei apenas a duquesa de Ravensbridge, a joia de sua coroa. Clara pousou sua própria agulha, olhando para Elisa com carinho. Minha querida, o Duque é um homem de grande poder. É verdade. Mas talvez ele não saiba como amar de outra forma. Ele está acostumado a ter tudo o que deseja. Talvez ele precise aprender a ver você como uma parceira, não como uma conquista. Elisa suspirou, a angústia apertando seu peito. Ah, se ele nunca aprender. E se eu me perder para sempre em sua sombra? Ela queria ser vista, ser valorizada por sua própria alma, não apenas por sua beleza ou por ser um troféu para o Duque. Ela sentia que, com Adrian, aquela parte dela que ansiava por ser mais do que um sorriso perfeito seria esmagada. Enquanto Elisa se debatia com suas dúvidas, Adrian Blackwell estava em seu estudo escuro, cercado por pilhas de documentos e mapas do ducado. A fama de nunca perder era um fardo pesado, uma armadura que o impedia de mostrar qualquer fraqueza. Ele observava as chamas dançando na lareira, a imagem de Elisa em sua mente. O sorriso dela, a forma como ela o olhava, com uma mistura de medo e fascínio. Ele se serviu de um uísque, o calor do líquido queimando em sua garganta. Ele se lembrava da aposta anos atrás com Kellington, uma aposta tola, feita por um homem jovem e arrogante. Elisa era apenas uma criança então, e o contrato de casamento, uma barganha política, parecia tão sem sentido. Ele havia vencido, claro. Ele sempre vencia. Mas nunca havia tido coragem de reclamar seu prêmio. Ele a havia visto crescer, de longe, sem a tocar, sem a perturbar. Até que a viu sorrir para Kellington. Uma fúria escura havia explodido dentro dele naquele baile, um sentimento que ele não reconhecia. Era possessividade, orgulho ferido, ou algo mais. Ele se convencia de que estava apenas protegendo o que era seu por direito, o que ele havia vencido. Mas no fundo, uma voz sussurrava que havia algo mais, algo que o inquietava, algo que o fazia desejar não apenas possuí-la, mas entendê-la, vê-la sorrir de verdade para ele. Ele tentava justificar suas ações, suas palavras, mas a verdade era que Elisa o desestabilizava de uma forma que nenhuma outra mulher havia conseguido. Longe dali, nos salões da alta sociedade, o Marquês de Kellington fazia sua própria jogada. Com um sorriso dissimulado e palavras bem escolhidas, ele espalhava boatos sutis sobre o caráter do Duque de Ravensbridge. O Duque é um homem de grande poder, sem dúvida, Kellington comentava com um grupo de damas, os olhos lançando um rápido olhar para a direção onde Elisa estava sentada, um pouco afastada. Mas dizem que seu controle se estende a tudo e a todos. É uma pena para uma dama tão gentil e de espírito livre como Lady Elisa, não acham? Uma flor tão delicada pode murchar sob uma mão tão firme. As palavras eram como veneno sutil, espalhadas no ar, encontrando o caminho até os ouvidos de Elisa. Ela sentiu um calafrio. Os boatos só aumentavam seu temor, pintando um retrato de Adrian que ela, em seus momentos de dúvida, sentia que poderia ser verdade. A mão firme do Duque, que antes a fizera sentir um arrepio de excitação, agora parecia uma ameaça velada à sua própria alma. A vida social da alta sociedade seguia seu curso, e com ela, a necessidade de participar de eventos de caridade. Elisa se viu, para sua surpresa, trabalhando ao lado do Duque de Ravensbridge em uma feira beneficente organizada para ajudar as famílias mais pobres da cidade. A princípio, ela esperava que ele fosse distante e mandão, mas para sua surpresa, ele era diferente ali. Adrian era eficiente, organizando tudo com uma clareza e rapidez impressionantes.
Ele falava com os comerciantes, dava instruções aos criados e resolvia pequenos problemas com uma calma que a admirou. Elisa o observava enquanto ele discutia a melhor forma de organizar as doações, sua mente afiada trabalhando rapidamente. Ele não era apenas o duque dominador que a puxava para dançar. Ele era um homem inteligente, capaz, com uma visão que ia além dos salões de baile. Por um breve momento, enquanto eles arrumavam uma pilha de livros para o leilão, suas mãos se tocaram. Não foi um toque elétrico como os outros, mas um roçar suave que fez Elisa sentir um calor estranho. Por um segundo, eles agiram como uma equipe, suas ideias se encontrando, seus olhares se cruzando com uma compreensão silenciosa. Elisa sentiu uma pontada de algo novo. Respeito. Ela via a capacidade dele, não apenas sua dominância. E por um instante, ela imaginou como seria ter um parceiro assim, alguém com quem pudesse construir algo, não apenas ser possuída. Aquela pequena fresta na armadura de Adrian a deixou ainda mais confusa, mas a trégua durou pouco. Em um jantar na casa de Lady Ashworth, o Marquês de Kellington estava mais ousado do que nunca. Ele parecia decidido a irritar Adrian, e Elisa era claramente o alvo de seu jogo. Com um sorriso charmoso, ele se aproximou dela enquanto ela estava conversando com outras damas e a convidou para um passeio noturno pelos jardins, algo que só poderia ser visto como uma provocação direta. Lady Elisa, a noite está convidativa para um passeio. A brisa fresca fará bem à sua beleza, ele disse, seus olhos brilhando com um desafio. Elisa sentiu um calafrio. Ela sabia que Adrian estava por perto, observando. O convite de Kellington era um teste, uma provocação clara. Ela hesitou, seu coração batendo forte. Foi então que sentiu a presença de Adrian atrás dela. Ele não disse uma palavra, mas o ar ao redor deles pareceu endurecer. Kellington, apesar de sua ousadia, não conseguiu desviar o olhar do duque. Os olhos escuros de Adrian se fixaram no Marquês com uma intensidade que era quase violenta. Lady Elisa já tem companhia para o passeio noturno, Marquês. A voz de Adrian soou baixa e firme, com uma autoridade que não dava margem para discussão. Ela me prometeu a honra de sua presença nos jardins, e eu não sou um homem que esquece promessas. Ele não a perguntou. Ele a reivindicou. Adrian estendeu a mão para Elisa, e ela sentiu o controle dele, a sensação de ser um objeto de disputa. Seu corpo, mais uma vez, respondeu com um arrepio. Ela sentiu a vergonha de ser tratada como um troféu, mas também a estranha eletricidade que a impelia a obedecê-lo. Ela colocou a mão na dele e ele a apertou suavemente, um gesto que era quase uma posse. Kellington sorriu, um sorriso fino e perigoso. Claro, Duque. Sua possessividade é bem conhecida. Apenas esperava que Lady Elisa tivesse a chance de escolher sua própria companhia. Adrian não respondeu às provocações. Ele apenas manteve os olhos fixos em Kellington, um aviso silencioso. Então, com uma leve pressão na mão de Elisa, ele a afastou do Marquês, guiando-a para a saída da sala. Elisa sentiu os olhares de todos sobre eles novamente. Ela era o centro de uma batalha silenciosa, um objeto que estava sendo disputado. A faísca de respeito que sentira por Adrian na feira de caridade se apagou sob a possessividade que ele demonstrava agora. Ela percebeu que ele não a estava cortejando por quem ela era, mas como uma peça em seu jogo contra Kellington. Nos jardins, o silêncio entre eles era pesado. Elisa caminhava ao lado de Adrian, sentindo a mão dele firme em suas costas. Ela se sentia humilhada, um prêmio a ser exibido. O Marquês de Kellington é um homem perigoso, Elisa, Adrian disse, sua voz baixa, perto de seu ouvido. Não confie em suas palavras doces. Ele tem dívidas antigas a pagar. Elisa sentiu um calafrio. Dívidas antigas? O que isso significava? Longe dali, Adrian teve um encontro tenso com Kellington, não nos jardins, mas em um canto mais isolado do salão. Os dois homens se enfrentaram, os rostos impassíveis, mas a tensão entre eles era quase palpável. Você está muito confiante, Adrian, Kellington murmurou, os olhos frios. Mas nem todas as suas vitórias são tão limpas quanto parecem. Algumas têm um histórico antigo, um preço que você ainda não pagou completamente.
Adrian endureceu, seu rosto se fechando ainda mais. Ele sabia exatamente a que Kellington se referia. A aposta, o segredo que o atormentava. Ele percebeu a ameaça velada, o aviso de que o Marquês estava pronto para usar aquele passado contra ele. Kellington se afastou, deixando Adrian com a sombra da aposta pesando em sua consciência. Elisa não sabia de nada, mas a escuridão daquele segredo já começava a se estender sobre ela. Adrian Blackwell estava em seu escritório, a luz bruxuleante da lareira dançando nas paredes escuras. O uísque em seu copo girava, e a imagem de Lady Eliza Norwood pairava em sua mente. Ela era diferente. Todas as outras mulheres haviam sido previsíveis, peças em um tabuleiro onde ele sempre vencia. Mas Eliza tinha um sorriso que escondia um anseio, olhos que pareciam querer mais do que ele estava acostumado a dar. Ele se perguntava o que sentia. Era apenas o desejo de possuir o que ele havia reivindicado? Era o orgulho ferido que o impelia a não ceder a Kellington? Ou havia algo mais profundo, algo que ele, o frio e calculista Duque, não reconhecia e temia? Ele temia que fosse apenas possessividade cega, mas o pensamento de Kellington se aproximando dela acendia uma fúria que ia além da simples posse. Ele precisava entender Kellington, e talvez, ao fazer isso, ele pudesse entender a si mesmo. Com uma determinação silenciosa, ele instruiu seus homens a investigar cada passo do Marquês. Enquanto isso, Elisa sentia-se cada vez mais sufocada. Ela era um peão em um jogo que não compreendia, jogada entre dois homens poderosos. Cansada de ser apenas um objeto de disputa, ela decidiu confrontar Adrian. Era um risco, mas seu coração pedia por respostas. Ela o encontrou em sua próxima visita. A sala parecia menor com a presença dele. Elisa respirou fundo, tentando reunir coragem. Duque, ela começou, sua voz um pouco trêmula. Eu preciso saber. Por que essa insistência? Por que o senhor me trata como se eu pertencesse a você, como se eu fosse um prêmio? Os olhos dele, sempre tão intensos, fixaram-se nela. Ele não desviou o olhar. Lady Eliza, minha insistência é a de um homem que sabe o que quer. E eu quero a senhorita. Sua voz era baixa, firme, sem dar espaço para mais perguntas. O Marquês de Kellington é um homem perigoso, e minha intenção é protegê-la dele. Essa é a lógica de um duque, e espero que a senhorita compreenda. Elisa sentiu uma pontada de dor. Ele não falava de sentimentos, de um desejo real por ela como pessoa. Apenas lógica fria, dever e posse. Suas palavras eram evasivas, sua postura intransigente. Ela sentiu que ele a via como uma responsabilidade, não como uma mulher com anseios. Ela recuou um passo, a mágoa apertando seu peito. Ele a estava tratando como um item de sua propriedade. Kellington, porém, não estava parado. Ele havia armado sua armadilha. Em meio às negociações para um novo projeto de infraestrutura na cidade, um projeto de grande importância política e financeira para o Ducado de Ravensbridge, Kellington manipulou informações, fazendo parecer que Adrian havia se comprometido a algo que não podia cumprir. A notícia se espalhou como fogo, visando atingir a reputação de Adrian de nunca perder. De repente, Adrian estava imerso em reuniões urgentes, sua atenção desviada para conter o escândalo e consertar o que Kellington havia desfeito. Ele se tornou ainda mais distante, seus pensamentos consumidos pela batalha política. Os dias de visitas regulares diminuíram, e Elisa se viu sozinha, observando de longe o furacão que Adrian enfrentava. Ela o viu uma vez, em um evento público, discutindo com um grupo de homens poderosos. O rosto dele estava tenso, as linhas em sua testa mais marcadas. Ele parecia cansado, mas seus olhos ainda brilhavam com uma determinação implacável. Elisa sentiu um arrepio. Ali estava o preço da fama, o fardo de ser o Duque de Ravensbridge, o homem que não podia se dar ao luxo de perder. Ela vislumbrou a solidão no topo, a pressão que ele enfrentava constantemente. Não havia espaço para fraqueza naquele homem, nem para sentimentos que não fossem controlados. Ele era um guerreiro em um campo de batalha, e ela era apenas uma espectadora, uma peça que ele havia retirado do jogo
para proteger de outro jogador. Apesar de seu método implacável, Elisa sentiu uma estranha compaixão. Ele era tão sozinho. Aquela visão, mesmo que indireta de sua luta, revelou uma camada de humanidade que ela não esperava. E para sua surpresa, o desejo em seu corpo, que antes era puro medo e atração, agora se misturava com uma complexa curiosidade. A vida de Elisa, que já parecia um baile sem fim, ganhou um novo ritmo, mais pesado e cheio de segredos. Ela carregava o peso da perfeição, o sorriso sempre no rosto, mas por dentro sentia um burburinho de perguntas sem resposta. As palavras de Kellington sobre dívidas antigas e a forma como Adrian a tratava como um prêmio a deixavam inquieta. Foi em um chá da tarde na casa de Lady Finch, um evento elegante e cheio de conversas baixas, que o primeiro fio do mistério começou a se desenrolar. O Marquês de Kellington estava lá, charmoso como sempre, conversando animadamente com um grupo de senhoras. Elisa o observava de longe, sentindo um calafrio. Ele parecia ter um dom para aparecer quando ela menos esperava. Em um momento, Kellington se curvou para pegar algo no chão, e quando se levantou, um pequeno pedaço de papel caiu discretamente de seu bolso e escorregou para debaixo de uma mesa. Era um movimento tão sutil que só Elisa, que o observava com atenção, notou. Ele não pareceu perceber. Movida por uma curiosidade incontrolável, Elisa esperou o momento certo. Quando a atenção de Kellington se voltou para outro lado, ela se abaixou, como se estivesse ajeitando a barra de seu vestido, e pegou o papel. Era um pedaço amassado de uma carta antiga. Seus olhos correram pelas poucas palavras que estavam visíveis, escritas em uma caligrafia elegante. Ela viu os nomes Adrian Blackwell, Kellington, e a frase Acordo sobre o futuro de Lady E, e uma data de muitos anos atrás, quando ela era apenas uma criança. O coração de Elisa disparou. Suas mãos tremeram. Acordo? Sobre o futuro de Lady E. Aquele pedaço de papel era como um raio que abria uma fenda em sua mente. De repente, as palavras de Kellington sobre dívidas antigas, a possessividade de Adrian, tudo começou a fazer um sentido distorcido e assustador. Ela sentiu um arrepio de nojo. Poderia haver algo tão sujo por trás de tudo? Intrigada e desconfiada, Elisa escondeu o papel em sua luva e passou o resto do chá da tarde em um torpor. Sua mente trabalhava sem parar, ligando os pontos. A rivalidade entre Adrian e Kellington não parecia ser apenas sobre política ou honra. Parecia algo mais pessoal, mais dela. Ela sentia que era mais do que um interesse romântico, mais do que uma simples conquista. Ela era parte de um jogo que nem sabia que estava jogando. O anseio de ser vista além do sorriso perfeito se transformou em um desejo urgente de ser vista como uma pessoa, e não como um item em uma transação. Naquela noite, em seu quarto, Elisa releu o fragmento de carta várias vezes. A raiva e a humilhação começaram a ferver dentro dela. Ela não podia mais ignorar. Ela precisava de respostas e sabia que só Adrian poderia dá-las. Na manhã seguinte, com uma coragem que ela não sabia que possuía, Elisa pediu para falar com o Duque de Ravensbridge, em particular, quando ele fez sua visita diária. Adrian, com sua calma habitual, a seguiu até o pequeno salão de visitas, onde não havia criados. Elisa não esperou que ele se sentasse. Ela estava de pé, as mãos entrelaçadas, tentando controlar a voz. A proximidade dele era sempre um desafio, mas agora era ainda mais. Duque, ela começou, sua voz mais firme do que esperava. Preciso que me diga a verdade sobre sua rivalidade com o Marquês de Kellington. Adrian a olhou, seus olhos escuros, impassíveis. Não há nada a ser dito, Lady Elisa. O Marquês é um homem desonroso, e eu o protejo de suas intenções. Proteger-me? Elisa sentiu a raiva crescer. Ou reclamar o que o senhor acha que é seu. Por que o senhor se sente no direito de me tratar como uma posse? Como se eu não tivesse vontade própria. Ela deu um passo à frente, a distância entre eles diminuindo perigosamente. A tensão no ar era palpável, quase elétrica. Adrian endureceu. Seus olhos se estreitaram e Elisa viu um lampejo de surpresa e defensividade. Não compreendo suas palavras, Lady Elisa, ele disse.
sua voz controlada, mas com um tom de alerta. Eu a cortejo com a intenção de fazê-la minha duquesa. Isso é tudo. Não é tudo. Elisa sussurrou, a respiração presa. Há algo mais. Eu sinto. Há um acordo. Um jogo antigo entre o senhor e Kellington, e eu... Eu sou o prêmio, não sou? A palavra prêmio pareceu atingir Adrian como um golpe. Ele não respondeu de imediato. Seus olhos escuros, que antes eram frios e calculistas, agora carregavam uma sombra de algo que Elisa não conseguia decifrar. Ele desviou o olhar por um segundo, algo que ele nunca fazia. Aquela evasiva, aquela falta de uma resposta clara, foi a confirmação que Elisa precisava. Ele se tornou defensivo, sua voz mais baixa e firme. Não há nada que a senhorita precise saber. O passado é o passado. O que importa é o presente, e minha intenção de desposá-la. Elisa sentiu seu coração se apertar. Ele não negava. Ele apenas a estava dispensando. Seu temor de ser uma posse, de ter seu destino decidido por homens, se confirmava. Ela não era mais apenas uma peça em seu tabuleiro. Era um objeto que havia sido barganhado. A dor da traição a atingiu, não apenas por Kellington, mas por Adrian, que havia guardado aquele segredo por tanto tempo. A faísca de desejo que sentia por ele se misturou com uma nova e perigosa emoção. Uma raiva fria e decidida. Ela descobriria a verdade, custasse o que custasse. Elisa não conseguiu dormir. O fragmento de carta em suas mãos era como um veneno queimando sua pele. Ela precisava de mais. Na manhã seguinte, com uma determinação que a surpreendia, ela começou a procurar. Relembrou as conversas, os olhares, as palavras veladas. Consultou livros antigos sobre heráldica, contratos de casamento de famílias nobres. Ela precisava de uma prova, de algo que confirmasse o que seu coração já temia. Foi em um velho baú no sótano da casa de sua avó, um lugar esquecido, cheio de lembranças e papéis antigos, que ela encontrou. Um documento empoeirado, com selos de cera e caligrafia formal. Era um contrato. Seus olhos correram pelas linhas e seu sangue gelou. Ali estava, em letras frias e oficiais, o nome dela, Lady Elisa Norwood, ligada a um possível casamento, usado como barganha. E os nomes dos signatários Adrian Blackwell, Duque de Ravensbridge, e o Marquês de Kellington. A data, anos atrás, quando ela era apenas uma menina. Uma aposta. Seu futuro, sua vida, seu coração, tudo decidido em uma mesa de cartas como um jogo sujo. A humilhação a atingiu como um raio. Não era apenas um jogo, era uma traição que vinha de anos atrás. E Adrian, o homem que agora a cortejava com sua presença avassaladora, havia vencido e a havia guardado como um prêmio. A fúria borbulhou dentro dela, mais forte do que qualquer coisa que já sentira. O medo de ser posse, de não ser vista, havia se concretizado da forma mais devastadora. Ela era um objeto, sempre fora um objeto. As palavras de Adrian, sua proteção, seus olhares intensos, tudo se tornou uma mentira cruel. Ele não a queria. Ele queria o que era dele por direito, o que ele havia ganhado. Ele a tinha tratado como um troféu, e agora a verdade era uma faca em seu peito. As memórias de seu toque elétrico, de sua proximidade, agora pareciam sujas, manchadas pela verdade. Ela se sentiu enojada. Enojada com ele, enojada com Kellington e enojada consigo mesma por ter sentido qualquer atração por Adrian. Ela se afastaria dele, para sempre. Não importava o que a sociedade dissesse, não importava o preço. Ela não seria o prêmio de ninguém. Seu coração estava quebrado, mas sua alma estava em chamas. Adrian sentia a fúria dela antes mesmo de vê-la. O ar na casa de Elisa estava pesado, quase elétrico quando ele chegou. Ela o esperava no salão, o rosto pálido e os olhos, que antes brilhavam com um misto de medo e fascínio, agora ardiam com uma raiva fria e decidida. Em suas mãos, ela segurava o contrato. Ele sentiu um golpe no estômago. O segredo, o fardo que ele carregava há anos, estava exposto. Então o senhor não negará. A voz de Elisa era um sussurro perigoso. Que meu futuro foi decidido em uma mesa de cartas.
Que eu era apenas uma aposta, um prêmio para a sua conquista? Adrian viu a dor em seus olhos, a humilhação que a atingia. Ele quis falar, explicar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. O orgulho, o hábito de sempre controlar, o impedia. Ele havia vencido a aposta, sim, mas ele nunca a havia tratado como um prêmio. Ele a havia evitado, a havia deixado livre, até que a viu com Kellington. Foi nesse momento que algo escuro e novo explodiu dentro dele, algo que ele havia confundido com possessividade, mas que agora, vendo a dor dela, parecia muito mais. Ele viu sua própria imagem, a máscara de frieza, o calculismo, e percebeu o quão fundo aquele segredo o ferira, e mais importante a ela, ele havia sido cego. Havia tentado justificar suas ações como proteção, mas no fundo tinha sido possessividade, orgulho ferido. O medo de que o que sentia por ela fosse apenas isso, não amor, o atingiu com força. Era uma dor nova, cortante, que o fazia questionar tudo. Ainda naquele dia, Adrian confrontou Kellington. Ele o encontrou em seu clube particular, a atmosfera densa com a presença dos dois. "Você armou isso", Adrian rosnou, a voz baixa, mas carregada de uma fúria contida que fez Kellington recuar um passo. "Você queria que ela descobrisse. Você queria feri-la para me atingir." Kellington sorriu, um sorriso vitorioso e cruel. "Ora, Duque, a verdade sempre encontra seu caminho. Eu apenas ajudei-a a acelerar o processo. Afinal, um jogo só tem graça quando as apostas são altas, não é mesmo? E a Lady Elisa, meu caro, é uma aposta muito alta." Adrian sentiu um ódio frio. Kellington havia usado Elisa como arma, sabendo o quanto a verdade a destruiria. Mas o que Kellington não sabia era que, ao expor aquele segredo, ele não apenas ferira Adrian, mas o forçara a ver a verdade de seus próprios sentimentos, a verdade de que Elisa não era apenas uma posse. Ela era algo muito mais, e Adrian pagaria qualquer preço para consertar o que havia quebrado. Elisa se fechou em seu quarto, o contrato amassado em suas mãos, as palavras de Adrian e Kellington ecoando em sua mente como um pesadelo. Ela se sentia suja, um objeto que havia sido negociado, um prêmio em um jogo antigo. O orgulho que Adrian havia demonstrado, a forma como ele a reivindicara no baile, tudo agora parecia uma mentira cruel, uma encenação para esconder a verdade humilhante. Ela recusou-se a vê-lo, mandando criadas dizerem que estava indisposta, que não podia recebê-lo. A ideia de sequer olhar para ele a enojava. O mundo lá fora, com seus bailes e chás, parecia distante. Elisa considerou seriamente fugir, ir para a casa de campo de sua tia, longe de Londres, longe de tudo aquilo. A temporada social, que antes parecia um sonho, agora era um tormento. Ela não podia mais suportar os olhares, os sussurros, a ideia de ser um mero troféu. Adrian, porém, não desistiu. Ele persistiu. Suas visitas diárias não cessaram, mesmo com as recusas de Elisa. Em uma tarde chuvosa, quando o céu desabava em torrentes e os trovões sacudiam as janelas, ele se apresentou à porta da casa de Elisa. A chuva era tão forte que os criados o informaram que seria imprudente ele partir imediatamente. Adrian, com sua calma habitual, concordou em esperar a tempestade passar para a surpresa de todos. Elisa estava em seu quarto, observando a chuva pela janela, quando sua criada, Marta, informou que o Duque estava no salão de visitas e insistia em falar com ela. "Diga a ele que não posso, Marta." Elisa respondeu, a voz embargada. "Não posso vê-lo." Marta hesitou. "Ele disse que esperará a Lady Elisa. Não importa quanto tempo." Elisa sentiu uma raiva misturada com um estranho tremor. Ele estava ali, sob o mesmo teto, desafiando sua recusa. Ela desceu as escadas, seu coração batendo um ritmo furioso. Não podia permitir que ele ficasse ali, transformando sua casa em mais um palco de seu domínio. Ele estava de pé, perto da lareira, a casaca escura ainda úmida pela chuva, mas sua postura, como sempre, era impecável. Seus olhos escuros se fixaram nela no momento em que ela entrou e Elisa sentiu a eletricidade, mesmo com a raiva queimando em seu peito. A proximidade dele era sufocante, e o cheiro de chuva e terra que ele trazia
a atingiu com força. Lady Eliza, ele disse, a voz baixa, sem o tom de ordem que ela esperava. O que o senhor quer, Duque? Ela perguntou, sua voz fria e trêmula. Já não me humilhou o suficiente? Já não provou que eu sou apenas uma de suas conquistas? Adrian deu um passo à frente e Eliza recuou o coração batendo forte. O ar no salão estava pesado, carregado pela tempestade lá fora e pela tensão entre eles. Não, Eliza, ele disse, e para a surpresa dela, havia uma nota de algo que se parecia com dor em sua voz. Eu não a vejo como uma conquista. Eu cometi um erro terrível anos atrás. Ele parou e Eliza o observou chocada. Ele não usava o orgulho, não usava a dominância. Ele parecia diferente, vulnerável. Eu era um tolo arrogante, Eliza. Um jovem que pensava que tudo podia ser vencido, que o poder era a única moeda. A aposta com Kellington foi uma idiotice. Eu venci, sim, mas nunca tive a intenção de reclamar o prêmio. Eu a observei de longe, a deixei viver sua vida, eu juro. Ele deu mais um passo e Eliza não recuou. Os olhos dele estavam fixos nos dela, e ela viu ali uma vergonha, um remorso genuíno que ela nunca esperaria do frio Duque de Ravensbridge. Até que eu a vi sorrir para ele naquele baile. A voz dele se tornou um sussurro rouco. Algo explodiu dentro de mim. Uma fúria que eu não reconheci. Eu pensei que era possessividade, orgulho ferido. Mas agora, vendo a dor em seus olhos, sabendo o que eu a fiz passar, eu percebo que era algo mais. Algo que eu não entendo, mas que se parece muito com o desejo de que aquele sorriso fosse meu e que você fosse minha, não como um prêmio, mas como uma parte de mim. Eliza sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele estava ali, o homem que ela temia, se abrindo para ela, revelando uma ferida em sua própria alma. Ela viu a humanidade por trás da fachada fria do Duque, a dor de sua própria história, a vergonha de sua antiga aposta. Seu corpo, para sua surpresa, não tremia mais de medo, mas de uma emoção complexa que misturava raiva, alívio e uma estranha atração. A tempestade lá fora rugiu, e um trovão mais forte fez as janelas tremerem. Adrian estendeu a mão para ela, não para puxá-la, mas para oferecer. Eu sei que a magoei, Eliza, e que a tratei como uma posse, mas eu juro a você, eu quero que isso mude. Eu não quero mais possuí-la. Eu quero sua escolha. Eu quero que você se torne minha duquesa. Não por uma aposta antiga, mas porque você me escolhe, porque você acredita em mim. Se você me der uma chance, eu farei de tudo para provar que a vejo. Que a vejo como uma parceira. Se você me permitir, eu quero que você me ajude a governar o ducado. Quero que sua voz seja ouvida em minhas decisões. Quero que você floresça ao meu lado, não em minha sombra. A decisão é sua, Eliza, e seja qual for, eu a respeitarei. Ele não a forçou, ele a consultou. Aquele era um gesto que demonstrava respeito pela escolha dela, não possessividade. Ele não estava exigindo, ele estava oferecendo. Eliza sentiu as lágrimas nos olhos, a confusão em seu peito. Aquele homem, o frio e calculista Duque, estava ali em sua frente, se humilhando, queimando seu orgulho e devolvendo a ela o poder de decidir. O ar ainda estava elétrico, mas agora era uma eletricidade diferente, uma que prometia uma parceria, não uma prisão. A tempestade lá fora havia diminuído, mas a tempestade no coração de Eliza ainda rugia. As palavras de Adrian ecoavam em sua mente. Eu quero sua escolha. Eu quero que você se torne minha duquesa. Não por uma aposta antiga, mas porque você me escolhe, porque você acredita em mim. Ele havia se humilhado, queimado seu orgulho diante dela, algo que o Duque frio e calculista jamais deveria fazer. Eliza ainda sentia a dor da traição, a humilhação de ter sido um prêmio. Aquela ferida não cicatrizaria tão facilmente, mas, estranhamente, algo havia mudado. A visão dele, vulnerável, admitindo seus erros, revelando a fúria que sentira ao vê-la com Kellington, havia quebrado uma barreira. Ele não parecia mais apenas o homem que a queria possuir.
Ele parecia um homem que estava, pela primeira vez, lutando por algo que não podia simplesmente tomar. Nos dias que se seguiram, Adrian lutou por ela. Não com flores ou joias, mas com uma persistência silenciosa e atos que, aos poucos, começaram a reconstruir a confiança. Ele ainda visitava, mas agora não mais impunha sua presença. Ele perguntava: Lady Eliza, tenho uma questão sobre a gestão de uma de minhas propriedades rurais. Gostaria de sua opinião sobre a melhor forma de ajudar os arrendatários a se recuperarem da última inundação. Eliza, surpresa, encontrava-se discutindo detalhes que antes nunca imaginaria. Ele a ouvia, seus olhos escuros fixos nela, e uma vez ele até mesmo acatou uma de suas sugestões, elogiando sua perspicácia. Ela sentia que ele não a estava testando, mas a estava envolvendo, a estava vendo. Aqueles momentos pequenos e discretos eram como fios de ouro tecendo uma nova esperança. A atração física que sentia por ele, aquela eletricidade perigosa, agora se misturava com um respeito crescente. Ele estava mudando. Ou talvez ela estava finalmente o vendo de verdade. Ainda havia desconfiança, um nó apertado em seu peito. Mas a cada dia, Adrian se esforçava para provar que a via como uma parceira, não como uma posse. Ele não a forçava, mas a convidava a participar, a dar sua voz. Seus olhares intensos, antes cheios de domínio, agora pareciam carregar uma pergunta, um pedido silencioso de aceitação. A proximidade dele, antes sufocante, agora trazia um calor que a fazia prender a respiração, um desejo perigoso que ela não conseguia mais negar. Enquanto Adrian e Eliza tentavam curar as feridas, o Marquês de Kellington observava de longe, seu sorriso fino e seus olhos frios. Ele percebia que Adrian estava ganhando terreno, que a joia que ele queria usar para destruir o Duque estava se tornando mais difícil de manobrar. Kellington não gostava de perder, e seu golpe final estava sendo planejado. Em uma tarde, Adrian recebeu um bilhete anônimo, mas de caligrafia conhecida, com apenas algumas palavras. A verdade será revelada, e desta vez, em um palco que ninguém poderá ignorar. Prepare-se, Duque. Seu prêmio será o de todos. Adrian amassou o papel, seu rosto uma máscara de fúria contida. Kellington não esperaria mais. Ele estava planejando expor a aposta publicamente, destruir a reputação de ambos, Eliza e Adrian. Adrian foi imediatamente à casa de Eliza. Ele a encontrou no jardim, sentada em um banco lendo. A visão dela, tão serena, fez seu coração apertar. Ele não queria assustá-la, mas precisava da verdade. Ele precisava dela. Eliza, ele disse, sua voz tensa. Ela levantou os olhos, e a intensidade do olhar dele a fez se levantar também. A distância entre eles se encurtou. Kellington fará sua jogada. Ele vai revelar a aposta, publicamente. Eliza sentiu um calafrio percorrer seu corpo, mais frio do que o vento de outono. Seus piores medos estavam se tornando realidade. A humilhação que ela sentira no baile agora seria 1000 vezes pior, exposta para toda a sociedade. A dor em seu peito era quase física. Ele quer nos destruir, Adrian continuou, a voz baixa e urgente. Ele quer me ver cair, e não se importa com quem ele arrasta junto. Eliza, eu sei que você ainda está magoada. Eu sei que a desconfiança é grande, mas não podemos enfrentá-lo sozinhos. Precisamos nos unir. Juntos podemos resistir. Separados, seremos apenas peças em seu jogo. Os olhos de Eliza se fixaram nos dele. Ela viu a urgência, a preocupação genuína. A dor ainda estava lá, mas a ameaça de Kellington era real, avassaladora. Ela ainda não confiava plenamente, mas a necessidade era mútua. Era uma aliança frágil, construída sobre as cinzas da dor e da desconfiança. Mas era uma aliança. A mão de Adrian estendeu-se para ela, não para puxá-la, mas para oferecer apoio. Eliza hesitou por um segundo, sentindo a eletricidade entre eles, o medo e o desejo se misturando. Então, com um suspiro quase inaudível, ela colocou sua mão na dele. Seus dedos se entrelaçaram, um pacto silencioso, uma promessa tênue de que, apesar de tudo, eles enfrentariam o mundo juntos. O que aconteceria no próximo baile,
Ela não sabia, mas sabia que não estaria sozinha. O ar no salão de cristal, o cenário do baile mais aguardado da temporada, estava carregado de uma energia quase elétrica. Lustres gigantes brilhavam, e a música da orquestra enchia o ambiente com melodias alegres. Mas para Lady Eliza Norwood, cada nota soava como um aviso. Ela estava ali ao lado de Adrian Blackwell, o Duque de Ravensbridge, ciente de que a paz era apenas uma ilusão frágil. A mão dele, quente e firme, repousava em sua lombar, um escudo e, ao mesmo tempo, um lembrete constante da aliança tensa que os unia. A cada olhar que recebia, Eliza sentia o peso dos segredos e da iminente catástrofe. Ela via o Duque, a seu lado, com a expressão de sempre fria e controlada. Mas Eliza sentia a tensão em seus músculos, o silêncio de sua força. Os olhos dele percorriam o salão, vigilantes, como um falcão. E Eliza sabia que ele procurava por Kellington. O Marquês de Kellington não se fez esperar. Ele apareceu, de repente, com um sorriso largo e um brilho nos olhos que Eliza reconheceu como perigoso. Ele caminhava pelo salão com uma confiança exagerada, cumprimentando a todos, fazendo piadas, atraindo os olhares. Eliza sentiu um calafrio. Ele era o lobo em pele de cordeiro, e ela era a presa. Ele parou no centro do salão, onde a música havia diminuído, para um ritmo mais suave. Kellington ergueu a mão, e um silêncio quase completo se instalou. Todos os olhos se voltaram para ele. Adrian apertou a mão de Eliza de leve, um aviso silencioso. Caros amigos, queridas damas, Kellington começou, sua voz suave e cativante, mas com um toque de veneno. Tenho a honra de lhes apresentar uma história de honra, de poder e de uma aposta. Eliza sentiu seu sangue gelar. Seus piores medos estavam se tornando realidade. Ela prendeu a respiração, sentindo o ar rarefeito. Adrian endureceu a seu lado. Sua mão em sua lombar agora parecia uma âncora. Anos atrás, Kellington continuou, seus olhos fixos em Adrian, depois em Eliza, um sorriso cruel dançando em seus lábios. Dois homens de poder fizeram um acordo, uma aposta para ser mais exato, sobre o futuro de uma jovem dama que na época era apenas uma criança. Seu destino, seu casamento, sua vida, tudo foi decidido em uma mesa de cartas. Uma barganha política, sim, mas também um jogo de vaidade. Os murmúrios começaram a se espalhar pelo salão como um incêndio. Olhos famintos por escândalo se voltaram para Eliza. Ela sentiu o rubor subir por seu pescoço, o calor da vergonha queimando seu rosto. A humilhação era pública, avassaladora. Ela era um objeto, um troféu disputado. Kellington continuou, sua voz crescendo em dramaticidade. E o Duque de Ravensbridge, nosso caro Adrian Blackwell, foi o vencedor dessa aposta. Ele reivindicou seu prêmio, e agora ele a corteja, como se ela fosse sua propriedade. As palavras atingiram Eliza como chicotes. Ela sentiu o chão sob seus pés desaparecer. Os olhares se fixavam nela, cheios de pena, de fofoca, de julgamento. Ela era a menina perfeita que havia sido reduzida a um item, uma moeda de troca. Seus piores medos se concretizavam na frente de toda a sociedade. A tentação de fugir, de desaparecer, era imensa. Ela queria correr, se esconder, longe daquele palco de sua humilhação. Eliza recuou um passo, seus olhos marejados, os lábios tremendo. Ela não conseguia respirar. A dor era física, apertando seu peito. Os olhos da sociedade eram famintos, devorando cada pedaço de sua dignidade. Ela sentiu a mão de Adrian apertar sua cintura, mas naquele momento, o toque dele não era um consolo, mas uma confirmação de sua dor. Adrian estava encurralado. Seu rosto, sempre tão impassível, agora carregava uma sombra de fúria e desespero. Kellington havia conseguido. Ele havia exposto a aposta, destruído a reputação de Eliza e de Adrian em um único golpe. O orgulho do Duque, sua fama de nunca perder, estava em jogo. Ele precisava agir, precisava derrubar Kellington. Mas como? Como resgatar Eliza sem reforçar a ideia de posse?
de que ela era apenas um prêmio que ele havia ganhado. O silêncio no salão era ensurdecedor e todos aguardavam a reação do Duque. Elisa sentiu que seu destino, mais uma vez, estava nas mãos dele. Elisa estava paralisada. As palavras de Kellington eram como uma sentença, e os olhares da sociedade eram os jurados impiedosos. Ela sentia a humilhação esmagando-a, o desejo de fugir, de desaparecer. Mas a mão de Adrian ainda estava em sua cintura. Um peso, uma presença. Ele estava ali. De repente, Adrian deu um passo à frente, sua mão ainda mantendo Elisa perto. Seus olhos, que antes eram cheios de fúria contida, agora se fixaram em Kellington com uma intensidade fria e calculista. Mas então, para a surpresa de todos, ele desviou o olhar do Marquês e olhou para a multidão silenciosa. Sim, a voz de Adrian soou, clara e firme, cortando o silêncio pesado. Era uma voz que não negava, mas que também não se desculpava por covardia. O Marquês de Kellington diz a verdade. Anos atrás, em minha juventude tola e arrogante, eu fiz uma aposta sobre o futuro de Lady Eliza Norwood. Um murmúrio de choque percorreu o salão. As pessoas se agitavam, surpresas pela confissão aberta do Duque. Elisa sentiu um arrepio. Ele não estava negando, ele estava admitindo. Adrian continuou, e sua voz, que antes era apenas autoritária, agora carregava uma nota de algo mais profundo, de um remorso que Elisa nunca havia esperado dele. Eu era um homem que via tudo como um jogo, como uma conquista. E eu venci aquela aposta, sim. Mas eu nunca a quis como um mero prêmio. Eu a observei crescer de longe e evitei reclamar o que era meu por direito. Porque, no fundo, eu sabia que ela merecia mais do que ser uma posse. Elisa sentiu uma pontada no peito. As palavras dele eram como um bálsamo e, ao mesmo tempo, uma nova ferida. Ele estava queimando seu próprio orgulho, expondo sua fraqueza para protegê-la. Então, eu a vi sorrir para o Marquês. Adrian continuou, sua voz se tornando mais baixa, mais rouca, e seus olhos se fixaram nos de Elisa, ignorando todos os outros. E algo explodiu dentro de mim. Uma fúria que eu confundi com possessividade. Eu a quis para mim, sim, mas não como um troféu. Eu a quis porque ela acendeu em mim algo que eu nunca soube que existia. Algo que me fez questionar tudo que eu acreditava ser. Ela me fez ver que o amor não é uma conquista, não é uma posse. É uma escolha, é uma parceria. Ele soltou a cintura de Elisa, e a mão dele desceu até a dela, envolvendo-a suavemente. Ele se virou completamente para ela, de frente para toda a sociedade, mas seus olhos só viam Elisa. Era um momento de intimidade roubado, exposto para todos. Lady Elisa, ele disse, sua voz clara, forte, mas carregada de uma vulnerabilidade que a fez prender a respiração. Eu a magoei. Eu a fiz sentir-se um prêmio, e por isso peço seu perdão. Eu não a exijo, não a forço. Eu a convido. Eu devolvo a você o poder de sua escolha. Ele estendeu a mão livre para ela, um gesto que era um convite, não uma ordem. Era a mão de um homem que estava se entregando, não dominando. Dance comigo, Elisa. Não por dever, não por uma aposta antiga, mas porque você me escolhe. Escolha seu futuro. Escolha sua liberdade. E se você me der a honra, escolha a mim como seu parceiro. O salão estava em um silêncio absoluto. Elisa sentiu as lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Ele, o Duque de Ravensbridge, o homem que nunca perdia, estava ali, humilhando-se por ela. Ele estava queimando seu orgulho, não para possuí-la, mas para devolver a ela a dignidade e a liberdade. Ela viu em seus olhos não mais a possessividade cega, mas um amor verdadeiro, um pedido de parceria. Seu coração, que antes estava quebrado, agora pulsava com uma força renovada. Ela não era uma posse, ela era uma escolha. E ela o escolhia. Com um suspiro que parecia carregar o peso de toda a sua vida, Elisa deu um passo à frente. Ela estendeu a mão e a colocou na dele, sentindo a força e a doçura daquele toque. Seus dedos se entrelaçaram. Eu o escolho, Duque, ela disse, sua voz embargada, mas firme. Eu o escolho como meu parceiro.
A orquestra, como se acordada por um milagre, começou a tocar uma valsa lenta e majestosa. Adrian a puxou para a dança, desta vez com uma leveza e um respeito que eram visíveis em cada movimento. Seus olhos se encontraram, e não havia mais medo, apenas uma promessa silenciosa de um futuro juntos. O Marquês de Kellington estava pálido. Seu sorriso havia desaparecido, e seus olhos, antes cheios de triunfo, agora estavam cheios de fúria e derrota. Seu plano havia falhado. O duque não havia sido derrubado. Ele havia se erguido mais forte e Kellington havia sido desmascarado como o vilão manipulador. Os olhares da sociedade, antes famintos por escândalo, agora se voltavam para Kellington com repulsa. Ele se virou, a reputação em ruínas, e desapareceu na multidão, derrotado. Elisa e Adrian dançavam, não como um duque e sua posse, mas como dois corações que haviam escolhido um ao outro diante de todos. Era a dança da verdade, da escolha e do amor que havia vencido o orgulho e a manipulação. O amanhecer trouxe consigo uma luz diferente, mais suave, como se o sol ele mesmo tivesse decidido lavar as manchas da noite anterior. Elisa acordou com uma sensação estranha de paz, que há muito não sentia. Não era a paz da ignorância, mas a paz de uma verdade exposta e de uma escolha feita. O baile da revelação, que poderia ter sido sua ruína, havia se tornado o palco de sua redenção, e Adrian, o homem que a havia humilhado, agora era o homem que a havia libertado. Os boatos naturalmente se espalharam como um incêndio, mas desta vez as chamas não queimavam a reputação de Elisa. O Marquês de Kellington estava arruinado, seu nome manchado pela manipulação e pela crueldade. A sociedade, antes faminta por fofocas, agora olhava para Adrian e Elisa com uma nova admiração. Ele por ter queimado o próprio orgulho e se exposto por ela. Ela por ter tido a coragem de aceitar, de escolher, diante de todos. De repente eles não eram mais o centro de um escândalo, mas de uma história de amor e coragem. Adrian veio visitá-la naquela mesma tarde. Não havia formalidade em sua chegada, apenas uma urgência silenciosa. Elisa o esperava no pequeno salão, o coração batendo forte, mas sem o medo de antes. Havia algo novo no ar entre eles, uma fragilidade bela que precisava ser cuidada. Ele não se aproximou imediatamente. Seus olhos escuros, antes tão impenetráveis, agora carregavam uma mistura de esperança e cautela. Elisa sentiu a eletricidade familiar, mas agora ela a aquecia, não a assustava. Elisa, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Eu sei que ainda há feridas. Eu as causei. Ela o olhou, e um pequeno sorriso, um sorriso verdadeiro que não era o sorriso perfeito de Lady Elisa, apareceu em seus lábios. Sim, Duque, feridas profundas. Ele deu um passo à frente hesitante, e ela não recuou. A proximidade dele era como um ímã, e a respiração de Elisa ficou um pouco mais rápida. Eu não tenho desculpas para a aposta, nem para a minha arrogância. Eu estava cego pelo orgulho e pelo medo de perder algo que eu não sabia que queria tanto. Ele estendeu a mão e, desta vez, não havia controle, apenas um pedido. Mas eu quero ser um homem digno de sua escolha, Elisa. Eu quero que você confie em mim. Eu quero uma parceria, não uma posse. E eu a amo. Amo a mulher que me fez ver o mundo de uma nova forma. As palavras eram simples, mas saíam dele com uma força que Elisa nunca esperou. Eu a amo, ele havia dito. O coração de Elisa se encheu de uma emoção avassaladora. As feridas ainda estavam lá, mas as palavras dele e a vulnerabilidade em seu olhar começaram a curá-las. Elisa estendeu a mão e a colocou na dele. O toque foi suave, mas cheio de significado. Eu confio em você, Adrian. Eu confio no homem que você está se tornando. E eu também o amo. Um alívio visível relaxou os ombros largos de Adrian. Ele apertou sua mão com carinho, e seus olhos se encheram de um brilho que Elisa nunca vira antes. Não era o brilho frio de um estrategista, mas o calor de um homem apaixonado. A partir daquele dia, a dinâmica entre eles mudou. Adrian não era mais o duque dominador. Ele era um parceiro. Ele a incluía em suas decisões, não apenas as sociais.
mas as que envolviam o ducado. Ele a consultava sobre as propriedades, pedia sua opinião sobre questões importantes e escutava com uma atenção que a fazia sentir-se valorizada. Tenho que ir a uma reunião com meus arrendatários amanhã, ele disse uma noite enquanto eles passeavam por um dos jardins da propriedade de sua família, a mão dele gentilmente em suas costas. Gostaria que você viesse comigo, Elisa. Sua perspectiva seria valiosa. Elisa sentiu um calor no peito. Ele a via. Ele a respeitava. Ela não era apenas a duquesa de Ravensbridge. Ela seria uma parte ativa, uma voz em seu mundo. Eu adoraria, Adrian, ela respondeu. Seu sorriso agora era livre e radiante. Eles começaram a planejar o futuro, não apenas o casamento, mas a vida que construiriam juntos. Eles falavam sobre as mudanças que Adrian queria fazer em suas propriedades, sobre os projetos de caridade que Elisa gostaria de apoiar. Não havia mais a sensação de que ela seria engolida pela sombra dele. Com Adrian, ela sabia que floresceria. Ele a puxou para perto, e seus lábios se encontraram em um beijo terno, mas cheio de uma paixão contida. A proximidade dele, que antes era uma ameaça, agora era um refúgio. Elisa sentia o desejo, a segurança e a promessa de uma parceria verdadeira. Não era mais a dança que pertencia ao duque, era a dança que pertenceria a eles dois, juntos. O casamento de Lady Elisa Norwood e Adrian Blackwell, o duque de Ravensbridge, não foi o evento mais grandioso da temporada, mas foi sem dúvida o mais significativo. Elisa não queria uma festa para a sociedade curiosa. Ela queria uma promessa selada entre dois corações que haviam encontrado o caminho um para o outro, em meio a jogos de poder e segredos antigos. A pequena capela da família de Adrian, com suas paredes de pedra e simples janelas de vidro colorido, estava cheia apenas dos familiares e amigos mais próximos. Elisa caminhou pelo corredor, seu vestido de seda branca simples, mas elegante, o véu cobrindo seu rosto, mas não a luz em seus olhos. Ela sentia seu coração bater com uma calma que nunca imaginou possível. Adrian a esperava no altar, sua postura imponente, mas seus olhos escuros, fixos nela, carregavam uma ternura que só ela podia ver. Não havia mais a frieza do calculista, mas o calor de um homem que havia aprendido a amar. Quando ela chegou ao lado dele, ele tomou sua mão, e o toque foi firme, protetor, mas cheio de um respeito profundo. Não era mais a mão de um duque que tomava posse, mas de um parceiro que a recebia. Anos se passaram, e o legado de Ravensbridge floresceu de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. Elisa e Adrian construíram uma vida não em cima de títulos ou posses, mas sobre a base sólida da parceria e do amor. Seus dias não eram mais preenchidos com bailes e intrigas, mas com a alegria de uma família e a satisfação de um trabalho conjunto. Nos jardins da mansão Harrowgate, que agora era sua casa, Elisa caminhava um sorriso suave nos lábios. Era o mesmo sorriso gentil de sua juventude, mas agora ele carregava a força e a profundidade de uma mulher que havia sido vista, amada e valorizada por quem ela realmente era. Ela não era mais a menina perfeita que ansiava por ser notada. Ela era a duquesa de Ravensbridge, uma mulher com voz, com sonhos e com um propósito ao lado de seu marido. Seus filhos, um menino e uma menina, corriam pelos gramados verdes, suas risadas ecoando no ar. Adrian os observava de perto, sentado em um banco de pedra. Ele não era mais o duque frio e calculista que via o mundo como um tabuleiro. Havia um brilho em seus olhos, um calor em seu rosto que o distanciava para sempre de seu antigo eu. Ele havia encontrado em Elisa não apenas um amor, mas uma luz que havia derretido sua armadura. Elisa se aproximou dele, e ele estendeu a mão para ela. Um gesto que era agora tão natural quanto a respiração. Ela sentou-se ao seu lado, a mão dele em suas costas, não em um gesto de posse, mas de carinho, de conexão. Eles estão tão felizes, Elisa murmurou olhando para os filhos. Adrian apertou sua mão. Eles têm uma mãe maravilhosa, uma parceira que me ensinou o que é a verdadeira felicidade. Elisa sentiu um arrepio de prazer. As palavras dele eram um bálsamo para sua alma. A tensão romântica que antes existia entre eles
agora se transformara em uma intimidade profunda, em um entendimento silencioso que não precisava de palavras. A orquestra da vida havia tocado muitas melodias para eles, algumas tristes, outras cheias de desafio. Mas agora a música era de harmonia. Adrian se levantou e estendeu a mão para ela, um pequeno sorriso nos lábios. Lady Eliza, ele disse, sua voz baixa e cheia de um afeto que fazia o coração dela vibrar. Me daria a honra desta dança? Era um convite, não uma ordem. Era a pergunta de um homem que a respeitava, que a amava. Eliza colocou sua mão na dele, seus olhos se encontrando em uma promessa silenciosa. Seus corpos se uniram desta vez, não por imposição, mas por escolha, por amor. A dança era lenta, suave. Cada passo, um lembrete da jornada que haviam percorrido. Eliza sentiu o calor do corpo dele, a segurança de seus braços. O desejo antes proibido agora era uma chama constante, aquecendo-a por dentro. Seus olhares se fixaram, cheios de uma paixão madura e de uma gratidão silenciosa. Não era mais a dança que pertencia ao duque. Era a dança que pertencia a eles, juntos, para sempre. O amor havia vencido o orgulho, a possessividade havia se transformado em parceria e o coração de Eliza, finalmente, estava livre e completo. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.